Hoje eu vou compartilhar com vocês como eu me reconectei com Jesus, com Cristo, mesmo sem ter uma religião. Eu confesso que esse é um vídeo que eu não gostaria de fazer se fosse por interesse pessoal, porque eu sei que gera muita má interpretação, ataques, mas eu sinto um chamado de Deus realmente para contar a minha história e talvez inspirar você a retornar ao grande mestre da humanidade, que é Jesus. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um pedido do meu coração para o seu. De maneira nenhuma isso aqui é um ataque a alguma religião, alguma crença, alguma ideologia. Eu tô aqui simplesmente compartilhando o que eu vivi, o que eu acredito e o meu momento atual. Pode ser que essa minha visão mude, pode ser que o meu relacionamento com Deus vá para um outro caminho, mas eu só posso dizer sobre aquilo que eu acesso de verdadeiro no aqui e agora. Então, se você já começa a ver esse vídeo achando que é um absurdo falar sobre isso, não assista. Você não precisa cultivar rancor no seu coração e me atacar, até porque isso vai justamente contra tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então, começando do início, eu venho de uma família católica, uma família cristã, só que não praticante. Quando eu digo não praticante, eu me refiro a não ir na missa todos os dias e nem mesmo todos os domingos. Eu venho de uma família que acredita em Jesus, acredita em alguns santos, acredita na ideologia da igreja, no batismo, no casamento, mas que não pratica isso ali, na régua. Tanto que mistura outras religiões, outras crenças, então foi onde eu cresci. Talvez você também tenha passado por isso em famílias interreligiosas. Então, minha família, mesmo sendo católica, tomava passe, por exemplo, em centro espírita. Então, existem os católicos que são mais regrados, né, vamos dizer assim, que seguem realmente a ideologia da igreja. E existem os católicos que era o meu caso, né? Que simplesmente ia repetindo aquele padrão, dizia ser católico, porque foi aquilo que aprendeu, né? Foi aquilo que viu, mas não necessariamente acreditava profundamente naquela experiência. Eu fiz catequese, estudei em colégio de freira, passei, né, por alguns processos que me aproximavam do catolicismo, vamos dizer assim, mas eu nunca me senti pertencente. Então, desde pequena, eu lembro que eu não sentia afinidade com aquilo. Então, eu ia lá na catequese, por exemplo, aprendia uma oração, eu perguntava o porquê que a gente falava aquilo, o porquê daquela parte da oração, o porquê daquele trecho da Bíblia, e eu nunca fui respondida. Então, infelizmente, talvez os mentores que eu tive não foram ideais, mas eu sempre me senti muito reprimida no fato de questionar, como se aquilo fosse uma ofensa, uma criança ter curiosidade sobre a vida de Deus. E aí eu fui crescendo e essa falta de ressonância me afastou 100% da espiritualidade, me afastou do catolicismo. E eu me perdi na vida, né, no sentido de buscar a minha independência, de esquecer que eu sou 100% dependente do Criador, mas enfim, isso faz parte. Eu conto aqui em outros vídeos sobre o meu despertar espiritual, mas eu me afastei bastante dessa vida conectada com Deus para uma vida 100% voltada à matéria, a prazeres, a estímulos, a coisas que anestesiassem os meus sentidos e me fizessem ficar completamente perdida de mim mesma. Até que eu passei pelo meu despertar através da síndrome do pânico, onde através de crises eu fui convidada a um processo muito maior de cura, que era do meu relacionamento com Deus. E isso existem várias camadas, são muitos anos, são muitos processos, principalmente para a gente quebrar uma ideologia que está muito atrelada à palavra. Então, eu cresci imaginando Deus como um homem, né, um senhor na nuvem, punitivo, uma entidade com características humanas, o que hoje eu discordo 100%. Mas ao longo dessa minha busca espiritual, eu transitei por várias culturas e eu busquei alguma religião para me encontrar. Então, assim como qualquer ser humano, eu busco pertencimento. E eu busquei em várias religiões essa sensação de eu tô em casa. Eu tô na minha casa espiritual. Aqui é o meu lugar.
E eu nunca encontrei isso. Centro espírita, templo budista, hinduísta, enfim. Fui lendo sobre várias culturas, sobre várias religiões, e mesmo indo nos locais sagrados, mesmo lendo as coisas, muita coisa fazia sentido, mas ainda faltava algo. E eu comecei, intuitivamente mesmo, a ter um chamado para me reconectar com Jesus. Era nítido, era esse o chamado. Volta para Jesus. É Jesus. É Jesus. O que você está buscando tem nome. E aquele vazio, por mais que eu fosse me desenvolvendo espiritualmente, sempre tinha um vaziozinho ali dentro. Sempre tinha uma peça faltando. Só que quando eu falava, eu não conseguia nem falar o nome de Jesus. Porque quando eu falava, me vinha toda a distorção religiosa que eu tinha recebido. Então eu não conseguia ver ele como meu mestre, como meu salvador, mas eu via ele de uma maneira completamente distorcida e humanizada. Até que, em um momento, eu falei, eu preciso ouvir esse chamado. Então eu vou parar de falar a palavra Jesus, tanto que eu falava Yeshua no começo, que é o nome original, né? Mas pelo menos não tinha essa carga de crenças que me afastavam dele. E aí me veio o chamado, começa a ler a Bíblia. E eu, mas de jeito nenhum, não vou ler a Bíblia, senão eu vou entrar por esse caminho de novo. Eu sei que a religiosidade não é o meu caminho, eu já experienciei isso. O meu coração se fecha, não é aí que eu tenho que estar. Mas quando vinha a palavra, né, a Bíblia, eu simplesmente repetia o que eu já tinha ouvido de outros espiritualistas. Ah, é porque a Bíblia ela foi traduzida tantas vezes, a Bíblia é manipulada, a Bíblia que a gente recebe, né, que a gente tem acesso, não é original, não são os ensinamentos de Cristo. Então eu simplesmente repetia o que eu ouvia, sendo que eu nunca tinha parado para sentar e ler a Bíblia inteira de fato, sem esse monte de preconceito e julgamento, de realmente falar, tá, deixa eu ler o que está escrito aqui de fato e ver o que é revelado para mim, se realmente o meu coração se fecha ou se Deus conversa comigo aqui através dessas escrituras. Comprei uma, duas, acho que comprei, sei lá, umas 3 Bíblias. Comprei inclusive uma que era uma leitura por dia para você ler a Bíblia em 365 dias, mas não fluía. Realmente não fluía porque eu não sabia orar para me conectar, enfim, foi um processo, foram anos, tá? Então, quando eu digo desse chamado, essa reconexão, não foi uma coisa que eu senti o chamado, me reconectei e pronto. Não, foram vários momentos ao longo de muitos anos. Cheguei aí na igreja, numa Páscoa, numa igreja evangélica aqui de uma amiga minha que vai, enfim, teve um culto lindo, 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 lindo. Ali eu, o Dani, o Noah também, o Ben não existia, mas a gente teve um momento super potente, mas mesmo assim eu sentia que ali não era a minha casa espiritual, aquele lugar em si, aquela igreja. E aí, continuei minha busca, até que chegou um momento que eu falei, enquanto eu não ler, enquanto eu realmente não falar com Deus diretamente, ficar só nesse chove não molha de quero me conectar e não faço nada para isso, as coisas não vão acontecer. E o chamado, assim, ficava quase insuportável. Até que eu orei, fiz uma oração sincera, falando, Jesus, eu tenho dificuldade até para falar o seu nome. Me vem tantas crenças, me vem tantas pessoas, tantas ideologias, me vem uma confusão tão grande que eu sei que a sua mensagem, eu sei que o seu papel na minha vida não é de confusão, é de clareza. Então se revela para mim. Eu peço para que você se revele com a sua verdade, com a sua totalidade, com o seu amor, porque eu quero te conhecer, eu quero criar um relacionamento com você, mas eu não sei por onde começar. Eu tento ler a Bíblia, não consigo. Eu tento ir em alguma igreja, alguma religião, não consigo te sentir ali. O que eu faço? E fazendo esse tipo de oração, as coisas começaram a acontecer. Então, pessoas me falavam coisas assim, direto ao ponto, me vinham com um versículo. Amigos, no mesmo dia, sei lá, 5 pessoas me falavam, você já assistiu The Chosen? Já assistiu The Chosen? Já assistiu The Chosen? Eu falei, gente, o que tá acontecendo? E o The Chosen, vou até abrir um parênteses aqui, eu recomendo muito que se você tá nessa jornada de reconexão com Cristo, que você assista. É uma série que foi feita para contar a história de Jesus. É lógico, é uma série, então
ela tem as suas nuances para se tornar interessante para ser assistida, mas existem, além dos ensinamentos bíblicos ali, uma visão de Jesus que eu senti muita ressonância, tá? Então, tem gente que fala assim, quem assiste essa série é porque realmente não entendeu nada sobre Jesus, não leu a Bíblia. The Chosen me deu muito mais vontade de ler a Bíblia do que muito pastor, muito padre. Então, aí fica a critério de cada um. Não diminuindo a importância religiosa de um sacerdote. Eu sei que cada um tem uma hierarquia espiritual, eu respeito, eu honro, mas nenhum líder que eu cruzei na minha vida pegou a Bíblia, a palavra, e falou assim, leia aqui o que Jesus tem para te ensinar. Leia sozinha, se feche no seu quarto, ore, faça jejum, converse com Deus, que Ele vai te responder. Era sempre eu num lugar passiva, recebendo informações, falando sim, 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 e passando por filtros humanos também, que são falhos. Então não estou aqui mais uma vez desmerecendo ou desonrando, eu tenho que deixar isso muito claro. Mas eu preciso contar como é que foi a minha história. Então eu nunca tive esse incentivo de uma conexão genuína em vida, uma prática. Nenhum mestre espiritual tinha falado para mim, olha, você precisa honrar os ensinamentos de Jesus nas suas virtudes, nas suas decisões, na forma que você trata o outro, na forma que você se trata, na forma que você honra aquilo que te foi dado, na forma que você educa os seus filhos. Era sempre uma coisa muito distante. Eu não conseguia encontrar essa potência espiritual em mim, de realmente me ver filha de Deus. Assisti The Chosen e senti uma conexão absurda e foi uma coisa linda porque o Dani também começou a ter interesse, ele falou, né, por livre e espontânea vontade, queria ler a Bíblia, isso nunca tinha acontecido, então nós dois começamos a ler. E aí, os testes começam a acontecer. Porque quando eu assisti o The Chosen e eu comecei a orar mais, eu comecei a conseguir realmente ler a Bíblia para além das palavras. Então eu orava de manhã, enfim, tirava o meu momento antes do dia começar, pedia para me conectar, pedia para que Jesus se manifestasse, para que Deus se manifestasse, para que eu entendesse a nível de alma o que aquelas palavras significassem, mesmo que tivesse tido alguma distorção, alguma mudança, que eu acessasse a verdade de Deus ali. E, gente, eu vou ler alguns versículos para vocês, eu separei alguns que eu acho que tem a ver com esse momento de reconexão com Jesus, mas eu fiquei tão emocionada, e eu falei, por que eu não fiz isso antes? Por que ninguém me falou que eu poderia fazer isso antes? Porque antigamente, na minha ignorância, eu achava que só pudesse ler a Bíblia se você fosse religioso. Só que a Bíblia não pertence a nenhuma religião. Nem o Antigo Testamento, nem o Novo Testamento. Inclusive, a religião existe antes da Bíblia existir. Os seres humanos criam essa conexão espiritual de dar significado espiritual às coisas, de criar rituais, seja com a natureza, seja com entidades, seja com Jesus, antes da Bíblia existir. Então, quando a gente vai olhar os registros da humanidade em relação à espiritualidade, a gente vê que existe uma inclinação humana para cada um ter a sua leitura espiritual. Mas quando você pede para que Deus revele, Ele não vai só se revelar através da Bíblia. Ele vai se revelar através de outras coisas. Então tem trecho assim na Bíblia que aquilo ali me desce meio quadrado, não no sentido que é difícil para eu aceitar, mas no sentido que tem uma carga muito estranha, uma carga muito preconceituosa, no sentido de que vai contra a compaixão de Deus, sabe? Então não tô falando mais uma vez que a Bíblia é conflituosa, não é isso. Estou falando o que eu sinto, eu posso falar por mim, o que eu sinto quando eu leio. Então, eu tô falando isso porque às vezes você veio de uma cultura, você nasceu numa família que com o excesso dessa idolatria religiosa fez você se afastar. Algo te chama para casa, algo te chama para voltar para Jesus e você não consegue. Então, é para você que eu tô falando, para a ovelha perdida, para a ovelha que Deus precisa resgatar, que está sentindo o chamado, mas não sabe por onde começar. Então, eu já fui essa ovelha e eu tô te dando, né, falando o que eu vivi. Então, mesmo que tenha alguns trechos que você fale assim, nossa, mas isso aqui eu não tô entendendo. Lembra que a Bíblia é uma escritura sagrada, ela não é literal.
Pense em todas as traduções que aconteceram. Muitas palavras que a gente lê não é o significado original delas em hebraico, por exemplo. Então, o estudo bíblico, ele é um estudo eterno. Não é só uma coisa que você lê e fala, concordo ou não concordo. Não. É uma coisa que você vai abrindo portas espirituais. Você vai abrindo camadas de consciência. Você vai entendendo coisas muito profundas. E algo mágico que aconteceu para mim foi perceber que em todos os melhores livros de espiritualidade que eu já li na vida, seja do Eckhart Tolle, enfim, que eu já indiquei aqui para vocês, a base do conhecimento está ali. A origem está ali. Só que com outro nome. Então você vai falar do poder, do agora, da presença, tá ali. Tudo que você vê aqui, você sente essa energia que é algo que foi comprovado com o tempo, algo que é milenar, algo que você sente que é verdadeiro mesmo, que independente de eu acreditar ou não, aquilo é o que é, independente da minha crença, independente da minha fidelidade àquilo, você vê se repetindo, mas a origem está escrita. Então eu te faço um convite. A minha Bíblia, gente, eu não ganho nada com isso, tá? Não é propaganda, não é publi, mais uma vez, esse é um vídeo que eu preferia não estar fazendo, pessoalmente falando, mas vamos lá. Essa Bíblia de Estudo NVT, nova versão transformada, eu comprei na Amazon do Brasil, ela é em português, e eu comecei a ler pelo Novo Testamento. Para mim funcionou melhor. Então eu li Gênesis, então eu li ali o começo da história da criação, li um pouco também sobre, eu ia falar Noa, né, que é o nome do meu filho, mas sobre Noé, enfim, li algumas coisas, mas depois começou a ficar um pouco confuso para mim. E quando eu comecei pelo Novo Testamento, para mim, Gabi, a minha limitação cognitiva, fez mais sentido. Então, lembrando que eles se complementam, né? Muitas coisas que são escritas no Antigo Testamento são reveladas no Novo, coisas que Jesus fala na cruz. Ele está falando de salmos que foram escritos no Antigo Testamento, então você vê que as coisas estão interligadas. Mas existem vários profissionais que podem te ajudar, que são realmente mestres dedicados à palavra, ao ministério de Jesus, que vão ter paciência com você. Eu já conversei com pessoas de diversas religiões que têm realmente esse amor tão genuíno por Jesus que quer que você se conecte com ele, que não quer te provar que ele está certo e você está errado. A pessoa quer que você realmente o encontre. Então tem até um trecho que fala, vem que você vai ver, né? Não preciso ficar te provando quem é Jesus. Vem testemunhar, que você vai ver com seus próprios olhos. E é isso que eu desejo que você faça. Então eu comecei a ler, senti uma conexão para além, tá? Do que eu já tinha experienciado. E muitas coisas que eu acreditava, tem um livro que chama Cartas de Cristo, eu gosto muito. Algumas pessoas podem falar que é contra. Enfim, eu tenho ressonância. Eu já tinha lido, já tinha me aproximado de Jesus com esse livro. Já tinha estudado sobre a consciência crística, então sobre o retorno de Jesus a nível de consciência planetária, e não só como uma pessoa voltando, mas sim o caminho dele, a vida dele ancorada na Terra como um referencial para a gente evoluir, para a gente se tornar bons seres humanos. Enfim, foram várias peças separadas, mas realmente a leitura da Bíblia, para mim hoje, é indispensável. Tá? Então, eu falei que esse vídeo ia ser desafiador para mim, porque quem é religioso talvez se ofenda, quem é espiritualista também se ofenda, porque eu vejo que quando a gente vai para esse caminho do esoterismo, do misticismo, ninguém fala de Jesus. Eu comecei a achar isso meio estranho. Comecei a falar, ué, mas é tão fácil a gente falar de seres de outras dimensões, os pleiadianos, falar de extraterrestre, falar de tantas entidades, Ganesha, enfim, a gente vai longe, mas de Jesus ninguém fala. Ou quando fala é muito superficial, o Jesus foi um mestre, colocando ele no mesmo balaio, eu acho estranho. Eu acho estranho. E eu percebo que muitas vertentes espirituais fazem com que a gente tente pegar atalhos, sendo que a gente pode ir direto na fonte. Então, você não precisa, é isso que eu quero que você saiba, você não precisa ser uma pessoa perfeita, uma pessoa que não peca, uma pessoa alinhada.
que siga A, B, C para ter o direito de se conectar com Jesus. Jesus está aí com você, caso você não saiba. É com você, ele está na sua porta. Só que quem pode abri-la é você. Ele não vai arrebentar a porta e entrar. Ele está aí. Para o momento que você falar, eu também estou pronto para te conhecer, e você abrir essa porta, você vai ver uma luz dominar o ambiente. Então, eu vou ler para vocês aqui, enfim, alguns versículos que eu acho que alinham muito com essa conexão, com esse momento, esse relacionamento. E lembrando, gente, como qualquer relacionamento, é algo que você constrói com hábito. Não adianta, me senti inspirado nesse vídeo, eu sinto ressonância com isso também, não me conecto com a religião, mas quero me conectar com Jesus. Eu, Gabi, me considero cristã. Jesus é meu mestre, Jesus é meu salvador. Jesus é o caminho. Jesus é a vida para mim. Jesus é a verdade. Só que eu falo isso com essa convicção de alguém que teve muitas dúvidas, de alguém que teve vergonha de falar isso, de alguém que tinha medo de pôr para fora, de alguém que não se sentia merecedora porque não se encaixava em nenhuma religião e de conseguir receber esse amparo, esse amor divino independente disso. Então, talvez esse vídeo te inspire a voltar para sua religião. Eu conheço muitas pessoas que realmente se reconectaram com Jesus na igreja, que tiveram ou têm bons mentores e mestres espirituais, mas não é uma garantia. As pessoas às vezes confundem que, se eu tenho essa religião, se eu digo que eu sou isso, pronto. Tá salvo, Jesus está aqui do meu lado e acabou. E a pessoa não tem que fazer nada, ela não tem que mudar a conduta dela, ela não tem que limpar o coração, ela não tem que olhar para o próximo de maneira diferente, ela não tem que colocar Deus acima de todas as coisas, ela não tem que trabalhar o egoísmo, toda a nossa podridão humana, ela não tem que fazer nada. Eu não acredito nisso. Então eu vou ler para vocês alguns versículos que fazem eu ter essa visão hoje, tá? Para te inspirar, mas que essa inspiração seja para você buscar realmente Jesus e que ele se revele para você. Mais uma vez, pode ser dentro ou fora da religião, mas que você realmente possa honrar isso em vida. Então aqui no capítulo 7 de Mateus, versículo 13, Jesus vai dizer assim: chamado à decisão, então a decisão de seguir Jesus. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida, ou seja, para Jesus, é estreita. E o caminho, que também é Jesus, é difícil. E são poucos os que o encontram. Então, Jesus, na sua própria vida, teve uma realidade de sacrifício. E eu não acho que existe essa relação de, então eu tenho que sofrer para Deus me aceitar. Não é isso. Mas sacrifício envolve você deixar de se colocar como prioridade e colocar Deus acima de todas as coisas. Eu já vou ler outro trecho aqui para vocês. Mas quando a gente entende que cada um de nós está a serviço de um Criador maior, somos células de um corpo maior, eu tenho meu papel, você tem o seu, e juntos nós temos uma grande missão aqui na humanidade, a gente começa a ver que não é só os nossos pequenos interesses, os nossos pequenos desejos que importam, mas sim se a gente está honrando toda a criação. Se a gente está a serviço de algo para além do nosso próprio umbigo. Próximo versículo que me inspira também nessa jornada de reconexão, eu vou só falar de Mateus aqui, tá? Porque Mateus realmente, ele abre o Novo Testamento e eu acho que ele também abre muito os nossos olhos espirituais e a nossa visão de conexão com Cristo. Então, no capítulo 5, versículo 1, ele vai dizer assim: então alguns fariseus e mestres da lei, que para quem não sabe eram os religiosos, né, os judeus na época, chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Então, naquela época, os fariseus eram, vamos dizer assim, os ortodoxos, se eu posso falar, enfim, eles eram aqueles que seguiam todas as regrinhas da religião no pente fino. E Jesus respondeu: e por que vocês, com suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe. E quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser aos seus pais:
Sinto muito, mas não posso ajudá-los. Jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Não precisará mais honrar os seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Então, quando ele vai falar aqui da vontade de Deus, ele está falando dos 10 mandamentos. Hipócritas. Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Aqui ele estava falando sobre as tradições específicas que eles tinham de jejum e o tipo de comida. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então os discípulos vieram e perguntaram: o Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso, com o que acabou de dizer? E Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos conduzindo cegos. E se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. Então Pedro disse: explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entenderam? Perguntou Jesus. Tudo o que comem passa pelo seu estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras vêm do coração, e é isso que os contamina, pois do coração vêm maus pensamentos. Aí ele vai falar algumas palavras que eu não posso falar aqui, senão o YouTube não permite. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Então Jesus ele veio quebrar muitas crenças em que o ser humano estava focado em detalhes, sendo que a verdadeira conduta, a verdadeira forma de enxergar o próximo, os principais mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não eram respeitadas. Então, nos sábados eles não curavam ninguém, não faziam nada, tinha um dia de descanso, mas tinha alguém ali passando por uma angústia enorme, Jesus ia, curava, e os fariseus ficavam loucos da vida porque ele está indo contra a regra. Mas ele estava mostrando que, na verdade, não era essa regra que importava, mas sim a nossa salvação, mas sim a nossa cura, mas sim a nossa harmonia, a nossa fraternidade, a gente ter compaixão em olhar uma pessoa passando fome, olhar um necessitado e ver que ele precisa da gente. Ah, não, isso aqui não está dentro do meu escopo. Ah, isso aqui, infelizmente, eu estou com as minhas preocupações. Então, Jesus ele foi a prática viva do ápice, o ápice do ser humano. Então ele realmente é o caminho porque ele nos mostra tudo aquilo que a gente precisa sacrificar, o nosso ego, os nossos pequenos prazeres, em prol de uma vida virtuosa. E o último versículo que eu quero trazer para vocês, só para mostrar algumas inspirações que você vai ter com a palavra, é o capítulo 16 de Mateus, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem, que é Jesus, virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Eu lhes digo a verdade: alguns que estão aqui, neste momento, não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Então você vai ver vários momentos em que Jesus está ensinando os seus discípulos sobre realmente tudo aquilo que eles vão viver. Porque às vezes as pessoas fazem uma imagem, criam uma imagem espiritual de que essa vida espiritualizada, mística, ela é toda leve, elevada, sendo que eu vivo o oposto. Quanto mais
eu encontro a verdade, mais ataques eu recebo, mais testes aparecem, mais a minha consciência é levada à prova mesmo. Se eu só sei a teoria ou se eu estou disposta a viver a prática. Então, morrer para si mesmo é, mais uma vez, esse nosso ego pequeno que só pensa nos nossos problemas, as nossas questões e nunca olha para o alto, nunca consegue realmente testemunhar o milagre que está aqui. Nós estamos a serviço de uma criação, nós estamos a serviço de um criador, nós estamos a serviço de uma missão muito maior do que pagar boleto e sobreviver. Agora, o despertar espiritual, ele acontece em fases, em camadas. Eu não estou falando que você precisa abandonar os seus rituais e só ler a Bíblia e é isso e acabou. Tanto porque se eu fizesse isso lá atrás, eu não teria a conexão que eu tenho hoje. Eu tive que viver tudo aquilo, toda aquela dúvida, aquele questionamento sobre Jesus, aquele preconceito mesmo com a imagem dele, de vê-lo na cruz com uma perspectiva completamente distorcida, enfim, de não ter essa intimidade, essa curiosidade de poder realmente mergulhar nesse amor. Então, como que eu posso falar para você, faça isso e acabou? Não, siga o seu coração. Deus se comunica com você o tempo todo. A voz de Deus está na sua consciência. Quando você faz algo errado e a sua consciência fica pesada, tá aí a voz de Deus em você. A sua consciência consegue te revelar qual que é o caminho. Qual que é o caminho da bondade, qual que é o caminho do bem, qual que é o caminho que você vai estar a serviço realmente de Deus. E quando você estiver confuso, mais uma vez, ajoelha e ora. Fecha a porta do seu quarto. Mesmo se tiver vergonha. Eu tive, por muitos anos, vergonha de orar. Eu não sabia rezar. Porque eu só rezava, mais uma vez, de uma forma automática. Eu só ia repetindo. Eu coloquei um vídeo aqui no canal falando sobre o poder, o significado do Pai Nosso. E a introdução ao Pai Nosso é Jesus falando: não façam palavras vazias no momento da oração, orem de verdade. Então, se você não se conecta com as orações tradicionais, abre seu coração, fala isso para Deus. Deus, eu quero me conectar com você, mas agora eu não consigo. Eu não consigo ter clareza, eu não sei no que acreditar, se eu acredito nisso que a Gabi falou, se eu acredito naquilo que meu pastor falou, se eu acredito naquilo que o meu mestre de meditação budista falou. No fim, é você e Deus. E isso basta. Então para de procurar nos homens aquilo que só existe no eterno, aquilo que só existe realmente no divino. E mais uma vez, eu desejo do fundo do meu coração que você escute esse chamado e que você o siga. E se ele te levar para a religião ou não, que você não tenha vergonha do seu caminho, mas que você honre em vida aquilo que você tanto acredita, que você enxergue e se conecte com Jesus, que está além de tudo aquilo que alguém já falou. Nenhum adjetivo humano é capaz de sintetizar a potência de Cristo. Então, que você possa sentir. É isso que eu desejo para você. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que você tenha essa conexão verdadeira e não falada com Deus.